Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Lutar, vencer e viver. Lutar, vencer e viver. É lutar, é a nossa vida. Luta, vitória e vida. Orienta, labaixo, orienta, labaixo, vou lutar, vou vencer, vou estar na presença de Deus. Você precisa colocar no seu coração: eu jamais sairei da presença daquele que me faz mais que vencedores. Jamais eu sairei da presença daquele que me faz mais do que vencedor. Você não deve se preocupar com as batalhas, você tem que se preocupar com as vitórias, porque as batalhas elas virão de fato, mas a vitória é certa no nome de Jesus. Você não tem que se preocupar com as guerras, com as lutas que você tem enfrentado, mas você tem que se preocupar em ser protagonista da presença de Deus. Ele vai te dar vitória nas suas batalhas, Ele vai te preparar para a guerra. Ele disse através do Davi que ele adestrava o Davi para a batalha. Orienta labaci, oriclanto, oridalabate, uririclanto, orienta labalabate, eu persegui os meus inimigos, dizia o Davi, e eu os alcancei e não voltei atrás antes de ter vencido todos eles. O Davi não se preocupava nas guerras, o Davi só se preocupava em vencer. Como eu vou vencer a próxima batalha? Essa era a preocupação maior do Davi. Como eu vou vencer a próxima batalha? Porque as batalhas elas vêm, as guerras aparecem, as lutas elas vão aparecer sempre, mas você tem que se preparar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, faz a tua obra, visita o teu povo e traz a tua vitória, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém, e pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Bom dia. Pode sentar em nome do Senhor. Glória a Deus. Esse aqui é o meu, por isso que você trocou? É? Tá bom então. Então tá bom. Vocês estão dizendo, eu não sei de nada. Esse negócio de som, isso não é comigo. Diga graças a Deus. Hoje nós vamos fechar o nosso propósito dos sonhos, irmãos. Eu vou trazer mais uma mensagem sobre o José, que não é exatamente sobre ele, tem a ver com ele, mas não é exatamente sobre ele, mas tem a ver com ele, tem a ver com a gente também. Muitos estão perdendo a bênção sem entender por que estão perdendo. A minha preocupação não deve ser as guerras que eu enfrento, porque se eu venço uma guerra hoje, vai aparecer outra amanhã. Se tem uma coisa certa na vida, são as batalhas, não tem jeito. É uma batalha hoje, você luta, luta, vence, vem outra amanhã, luta, luta, vence. E às vezes até tem que vencer várias batalhas, tem que estar à frente de várias batalhas ao mesmo tempo. Porque tem momento que levanta-se batalha na família, na finança, na saúde e tudo mais, não é? Tem momentos que a gente tem que enfrentar essas batalhas em várias frentes. Eu tenho que me preocupar em vencer. Ah, pastor, mas só vencer? Claro, tenho Jesus comigo. Jesus nunca perdeu uma batalha, por que eu vou perder? Se Ele diz que Ele vai suprir todas as minhas necessidades, se Ele diz que vai fazer de mim mais que vencedor sobre todas essas coisas, então por que eu vou aceitar a derrota com facilidade? Não, eu tenho que batalhar, temos que lutar. Não podemos ser aquelas pessoas fracas que qualquer um vem, faz a nossa cabeça e a gente então sai da presença de Deus e volta a fazer um monte de burrada aí fora, perdendo a bênção. Minha mente não tem que ser mais forte, minha mente não pode ser fraca desse jeito. Eu já tive a mente muito fraca e já fui muito conduzido por amizades, por vontades, por carnalidade, mas Deus tem me feito, né? Deus tem me feito ter uma mente mais forte. Amém, Jesus? Eu estava pensando sobre isso. E eu estava pensando em ser em como que às vezes Deus quer colocar você como protagonista da sua vida, mas você fica como coadjuvante. Você sabe que
Você vê nos filmes, por exemplo, tem aquele ator que é o protagonista, né? Ele é o centro das atenções. Se ele for bom, às vezes até uma história ruim se torna um filme bom porque o protagonista manda muito bem. E o inverso também. Às vezes o filme é ruim, mas o protagonista é tão bom que ele faz a pessoa gostar do filme. Agora, não tem aqueles prêmios, né, de Oscar que o pessoal fala e tudo mais. Não tem aquele ator coadjuvante que também ganha, que ele é tão bom, que ele parece que é mais protagonista do filme do que o coadjuvante. Ele sobressai mais do que o ator principal. E essa pessoa, geralmente, quando ela ganha esses prêmios, né, os próximos filmes ela vai protagonizar. Alguns dão certo, alguns não. A vida é mais ou menos assim. Amém, pessoal? Eu quero que você entenda isso aqui com José hoje, que essa última mensagem dos sonhos que a gente vai falar, para você entender que Deus ele tem herança para a minha vida, para a sua vida. A gente tem direitos à herança de Abraão, Isaac e Jacó, como diz a Bíblia Sagrada, mas às vezes nós não estamos sabendo ser os protagonistas nas mãos de Deus. Aí somos coadjuvantes, ficamos em segundo lugar, não somos os principais. Está dando para entender sim ou não? Por exemplo, o missionário R.R. Soares, ele é líder da Igreja Internacional da Graça de Deus. Deus deu a ele esse ministério. Então eu não tenho esse ministério, o ministério é dele. Então ele é o protagonista, certo? Eu sou o coadjuvante. Mas aqui, liderando essa sede de Bangu, quem é o líder daqui da sede? Então aqui sou eu. Aqui eu tenho que me comportar como protagonista. É como um homem que casa, mas não quer ser protagonista e não cuida da sua família. Triste. Aí você vê um monte de família abandonada aí pelos homens que não querem cuidar da sua família. E a Bíblia coloca a gente como cabeça do lar. Você está entendendo mais ou menos? Bom, vamos lá. Gênesis 41. Vamos voltar em Gênesis 41 para a gente falar do José. Você que tem acompanhado essa mensagem há várias semanas, você vai entender direitinho. Até quem não acompanhou essa mensagem, já que vem de várias semanas já, você vai conseguir entender a mensagem de hoje. Gênesis 41. O José então já virou governador do Egito, certo? Ele agora já tem sua família no Egito, já tem a cidadania egípcia. Ele vai ter encontro com seus irmãos, como a gente já viu. Ele vai salvar seus irmãos, como a gente já viu. Depois vai salvar sua família, o pai também vai voltar. Mas aqui ele vai ter seus filhos. E o José vai fazer uma declaração que me chama bastante atenção, que eu quero ver com vocês. Gênesis 41, versículo 51 e 52. No 51 diz assim: E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e mais o que? De toda a casa de meu pai. Então o José é um jovem que sofreu com o ódio dos irmãos, certo? Como a gente já viu, 17 anos, foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Vai entrar dentro do Egito e vai ser revendido, digamos assim, como escravo. Ele vai conseguir trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, um dos principais da guarda do faraó. E ali ele vai prosperar muito. Mas ele é caluniado pela esposa do Potifar e vai ser preso, e vai ficar um tempo na prisão novamente, de novo voltando a ser preso, escravo, na escravidão, no sofrimento, até que ele tem um encontro com o faraó e decifra o sonho do faraó, e dali Deus vai honrar o José. Ele vai sair diretamente de presidiário para governar o Egito. É um crescimento fora do comum, né? Dificilmente alguém sai de uma posição inferior para uma superior da noite para o dia. Geralmente a gente vai galgando, né? Vai subindo degrau por degrau. Esse é o correto. O José não. O José foi da noite para o dia, ou do dia para a noite, né? Ele estava diante do faraó, chega diante do faraó como escravo, e naquele mesmo dia ele é colocado como governador do Egito. E aí ele começa a fazer um grande trabalho.
Você vai lembrar que o sonho do faraó, aos 7 primeiros anos, foi o José identificou como ano de prosperidade, e prosperaram muito, muito, muito mesmo, mas os últimos 7 anos seriam um ano de muita escassez, onde a terra não ia brotar nada, não ia dar nada, ia dar uma seca, e ninguém ia ter o que comer. E aí o José assume o governo do Egito. O faraó coloca ele para governar o país dele. Ele então, na hora da prosperidade, nos 7 anos, ele cria vários galpões, ele estoca parte da comida que ele vem nos 7 anos de prosperidade. Quando chega os outros 7 anos, com 2 anos já, o pessoal começou a morrer já de fome. 2 anos sem a terra dar nada, e todo mundo começou a correr para o Egito para comprar do José a comida que ele tinha guardado. O Egito cresceu mais ainda, prosperou. O faraó nem queria mais saber de nada, tudo era com José, porque José enriqueceu o faraó, e o José foi crescendo no Egito. Já se passaram 9 anos, desde que ele foi vendido pelos irmãos. Então, ele está ainda aqui, magoado com a casa do pai dele, com os irmãos. Quando nasce o primeiro filho, ele vai colocar o nome de Manassés. O primeiro filho que nasce lá no Egito, com cidadania egípcia, certo? Então ele nasce no Egito, com uma mulher egípcia, e ele vai colocar Manassés. Por quê? Porque Manassés significa exatamente: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Que trabalho foi esse? O tempo da escravidão. Então a gente vê a história do José como uma história linda, de incentivo, de crescimento, né? A gente fala de escravo para governador. Pode acontecer na sua vida também, claro que pode, realmente pode, mas a gente, quando lê desse jeito, sintetiza demais a história do José, parece que tudo foi muito fácil. Não foi nada fácil. Não adianta você compartimentar a vida do José, não, porque não foi nada fácil. O José passou por poucas e boas, tá? Para chegar até onde ele chegou. O José ralou. O José teve, provavelmente, muitas vezes passou na mente dele: eu vou morrer como escravo aqui, depois de ser um jovem muito bem cuidado pelo meu pai, um jovem que não faltava nada, um jovem que tinha um carinho do pai, carinho das pessoas, um jovem que era cheio de sonhos, e agora eu vou morrer desse jeito, como se tivesse esquecido por Deus, nessa terra que eu não sei nem quem são essas pessoas. Então o José, ele passou por poucas e boas. Quando ele então agora está, como dizem, né, por cima da carne seca, governando o Egito, prosperando muito, tendo o aval do faraó lá no Egito, que era o presidente do país, digamos assim, né? Ele então tem o primeiro filho, e ele fala: olha, esse filho vai se chamar Manassés, porque ele me faz esquecer de todo o meu trabalho, do abandono dos meus irmãos, do ódio dos meus irmãos, o meu pai que não me procurou. Você nunca reparou nisso, né? O Jacó, ele recebe a roupa do José com sangue, e os filhos falam assim: ó, um animal feroz devorou nosso irmão, seu filho. Ele aceitou. A Bíblia não fala o Jacó indo atrás do José para saber se é verdade. Ele aceitou. Ele diz que ele esquece todo o trabalho que ele teve, e ele esquece de toda a casa do seu pai. Amém, Jesus? É bom esquecer do que ficou para trás? Eu não quero ficar lembrando das coisas ruins que eu fiz ou que eu passei. Passou. Passado é passado. Eu tenho que olhar para frente, para aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Mas não adianta eu falar que eu esqueci, se toda hora que eu lembro, eu quero matar alguém. Se toda hora que eu lembro, eu quero esganar o pescoço de alguém. Se toda hora que eu lembro, eu entro em depressão. Se toda hora que eu lembro, eu fico furioso e fico até dando patada em todo mundo, porque eu estou chateado, porque eu estou lembrando do meu passado. Não, eu tenho que esquecer de fato. Eu tenho que perdoar. Quando que o José, ele realmente vai esquecer de tudo que ele enfrentou e de toda a luta que ele passou? Aqui ele coloca o nome de Manassés, dando a entender que ele estava deixando tudo para trás. Mas quando que ele vai realmente fazer isso? A gente viu semana passada, quando ele realmente libera o perdão para os irmãos. É ali que ele chora, que toda a casa do faraó escutou o choro dele. Lembra disso? Quem lembra disso que eu preguei semana passada? Foi ali
ali que realmente aconteceu o que ele está dizendo que vai acontecer quando Manassés nasce. Ele bota o nome de Manassés porque significa isso: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai, então vou colocar o nome dele de Manassés. Mas isso não aconteceu de verdade. É como o pessoal diz aí fora: isso era da boca para... tá tudo bem, tá de boa agora, passou tudo tranquilo, até me esbarrar com a pessoa. Esbarrei com a pessoa, o ódio já voltou, já quer meter a mão na faca, já quer dar na cara da pessoa, já quer processar, já quer discutir de novo. Continua a mesma pessoa, não mudou nada de verdade, não liberou, o coração não está liberado para Deus operar. Amém, Jesus? Aí, bom, tem muita coisa para a gente ver aqui, e eu tenho que terminar essa mensagem hoje, então deixa eu acelerar um pouco. Aí vai nascer o segundo filho, 52, e o nome do segundo chamou o quê? Então o primogênito, qual era o nome do primogênito? Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O segundo se chama Efraim, porque disse, o que Efraim significa? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Vamos ler de novo? Mas vocês estão muito apressadinhos, calma aí, acho que o café da manhã foi bom, né? Lê devagar. Olha o que o José está dizendo. Então nasce o Efraim, e o que Efraim vai significar? Deus me fez o quê? Crescer. Aonde? Bom, muito bom. Então eu estou aflito, eu estou na terra da minha aflição, e não é porque eu estou na terra da minha aflição que eu não vou ter oportunidade. Não é porque eu estou passando por aflição que eu não posso crescer. Amém, Jesus? Deus, Ele é capaz de fazer o impossível chegar até você. E o que para nós é impossível, para Ele é possível. Quando nasce o Efraim, aí o José supostamente já esqueceu do todo o seu trabalho e da casa do pai dele, esqueceu a família, esqueceu tudo. Agora eu vou ser o governador egípcio, eu não vou ser mais um hebreu, agora eu vou viver minha vida, o que passou, passou, eu vou viver minha vida agora. Aí quando vem o segundo, ele fala: obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez crescer. Eu era escravo e virei governador, eu era um pobre, ia morrer na pobreza, ia morrer lá na cadeia, mas o Senhor me fez enriquecer. Eu agora sou governador do maior país do mundo, que era o Egito na época. Como que eu, de língua, um hebreu, um presidiário hebreu, consegui prosperar tanto aqui no Egito, consegui chegar a esse ponto, e agora estou aqui mandando nesse país, ninguém abaixo de mim, ninguém abaixo do faraó manda nesse país como eu mando. Então o Senhor me fez crescer na terra da minha prosperidade. Amém, irmãos? Não, foi na terra da minha... Opa, a gente às vezes tem a visão errada da vida, né? Lembra do Abraão e do sobrinho dele, Ló? Quando os pastores, Hebreus 13, se eu não me engano, Gênesis 13, se eu não me engano, quando os pastores do Abraão cresceram muito, e do Ló também cresceram muito, eles começaram a brigar entre eles. Lembra que o Abraão falou para o Ló? Levanta a sua cabeça, escolhe um lugar para onde você vai. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Por quê? Porque o Abraão já tinha na mente dele esse pensamento: Deus me faz crescer em qualquer lugar. Ou seja, Deus me faz protagonista onde eu estiver. Entende? Eu posso sair de coadjuvante para protagonista da minha vida onde eu estiver, não importa. Não importa se é na cadeia, no caso do José, não importa se é morando na rua, não importa se é na pobreza, não importa se você está saindo do tráfico e decidiu entregar sua vida a Jesus Cristo. Deus pega você na terra da aflição, você como coadjuvante faz você se tornar protagonista. O Abraão já tinha essa visão. Aí o que aconteceu com Ló? Ele olhou para uma terra muito próspera, que era Sodoma e Gomorra, foi para lá, nas campinas do Jordão, ali beirando o Jordão, muito próspero, foi para lá.
lá ele prosperou, mas lá ele perdeu a mulher, lá aconteceu um monte de coisa ruim na vida, na casa dele. E o Abraão seguiu para um outro caminho, que seria um caminho supostamente mais difícil, mas onde o Abraão ia, Deus era com ele e ele também prosperava. Então o Abraão não teve problema. Ló, escolhe você. E você escolheu um lado, eu vou para o outro. Eu vou escolher o melhor lugar. O melhor lugar é aquele lá. Na visão do Ló, aquele era o melhor lugar. Isso acontece com a gente. Então na minha visão, o melhor é isso. Calma. Nem sempre o que você acha que é melhor para você, realmente é. Deus vai direcionar. Ele é que é capaz de fazer de você uma pessoa principal naquele lugar. Importante. Protagonista e não coadjuvante. Diga amém? Está dando para entender? Sim ou não? Posso seguir então? Posso, né? Bom, então tá bom. Então vamos lá em Gênesis 48. A gente parou no 46 da outra. Mas eu não vou voltar tudo não, pessoal. A gente já estudou bastante, não dá para ficar voltando toda hora, senão não termina essa mensagem hoje. Mas o básico você já sabe. José, 17 anos, quase morto pelos irmãos, depois foi vendido, chega no Egito, ele é caluniado, dizendo a mulher do Potifar, como se ele tivesse tentado agarrá-la, estuprá-la, vai ser preso novamente, vai perder tudo que ele tinha, vai ficar sofrendo até que ele chega diante do faraó. A base você tem, tá? Mas vamos lá, Gênesis 48, versículo 11. E Israel disse a José: aqui o Jacó já veio, os irmãos já voltaram, já foram para o Egito, o José já pôde acolher os irmãos, o José já perdoou os irmãos, já perdoou os pais. Aquela história de esqueci da casa de meu pai, coisa nenhuma. Esqueci do meu sofrimento, coisa nenhuma. Quando ele viu os irmãos, ele ficou chateado, mas depois ele perdoou os irmãos, perdoou o pai, traz todo mundo para perto. Tudo isso já aconteceu. E Israel disse a José: e eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Está falando de quem? O Jacó, que é Israel, está falando com seu filho José agora. Já estão no Egito, né? A família do Jacó está lá no Egito, já. Do José já está lá no Egito. E o Israel está falando com ele: e eis que Deus, eu achava que nem ia ver você, para mim você já estava morto, mas eis que Deus me fez ver a tua semente também. Ele está falando de quem? Manassés e Efraim. Amém, Jesus? E o Jacó agora, ele vai abençoar esses dois. Preste atenção no que vai acontecer. 12. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. O que o José está fazendo? O José está pegando os seus dois filhos. O primogênito era o Manassés, certo? O segundo era o Efraim. O Manassés, onde ele diz que Deus fez ele esquecer de tudo que ele passou, e o Efraim, Deus fez ele prosperar no dia da aflição, no lugar da aflição dele. Ele coloca o Efraim do seu lado direito, mas é ao lado esquerdo do pai que vai abençoar. A bênção vem do pai, certo? Quem tem que ser abençoado é o primogênito, é bênção da primogenitura. Então ele coloca, geralmente é do lado direito. Então ele coloca o Manassés do lado esquerdo, para que ele esteja do lado direito do Jacó, para o Jacó poder abençoar o Manassés, porque é a destra, do lado direito. Então ele está do lado esquerdo do pai, de frente para o Jacó. Está dando para entender, sim ou não? Então para o Jacó, o Manassés está do lado certo para abençoar, o lado direito. O Efraim está do lado direito do pai, mas em relação a Jacó, ele está do lado esquerdo, porque o Jacó está de frente. Então o Jacó já não enxergava mais, estava bem velhinho, final de vida. Então qual é a ideia do José? O Jacó, ele vai impor as mãos do lado direito, do lado dele, o lado direito, o lado de vocês, em relação a mim, o lado direito, e vai abençoar quem está do lado direito dele. Era o normal, certo? E depois vai dar a segunda bênção lá para quem está do lado esquerdo, que seria o Efraim. Só que o Jacó muda tudo. Você vai ver isso aqui agora. Porque Deus sabe fazer você ser protagonista. A gente sabe. A gente não sabe de nada, né? A gente pensa que sabe alguma coisa. Vou te falar.
Às vezes, a gente é muito metido, irmão. Muito metido. A gente acha que porque estudou um pouquinho mais, porque conseguiu prosperar um pouquinho mais, porque tem mais um pouquinho de condição financeira, porque tem um pouquinho mais de cultura do que o outro, porque alguns até acham que porque acham que é até mais bonito, até a feição da pessoa faz a pessoa ficar metida. A pessoa acha que é mais bonita que a outra. Até isso, olha o ponto da vaidade da pessoa. Até isso a pessoa fica mais metida. Eu sou mais capaz do que ele. Está lá o outro, todo franzino, desdentado, né? todo feinho. Aí a pessoa fala, sou mais capaz. Aí quebra a cara. Deus sabe fazer você virar um protagonista da sua vida. A sua vida não está nada escrito nas estrelas. Para com essa palhaçada aí, irmão. Para com isso aí. Para com essa história. É Deus que escreve a sua vida. Deus pode mudar a sua vida hoje completamente. Amém, Jesus? E esse curso que Deus está dando para a sua vida pode ser alterado. Depende da sua atitude. Não depende da atitude dele. Depende da sua atitude. Para ele alterar o curso da sua vida, vai depender da sua atitude. Entende isso? Não é, não, pastor, eu nasci para sofrer, vou sofrer até o fim, é assim mesmo. Eu nasci para ser salvo, vou viver no pecado, no final vou ser salvo mesmo, porque uma vez salvo, sou salvo para sempre. Esquece esse negócio, irmão. Suas atitudes vão alterar seu futuro, vão dizer quem você vai ser, se você vai ser um eterno coadjuvante, se você vai ser um protagonista, se você vai arrebentar na vida, ou se vai sofrer o tempo todo dependendo de ajuda de todo mundo, se você vai ser um viciado, se você vai ser uma pessoa livre do vício, se você vai ser uma pessoa correta, ou vai viver de 7 em 1 a vida inteira e ninguém vai confiar em você mais. Isso tudo está na sua mão. Deus mandou o Filho dele para morrer por você, para mudar a sua história, para mudar o curso da sua vida. Amém, Jesus? Por isso que Jesus morreu por você. Ele não morreu só por mim, ou morreu só pelos crentes, ou morreu só pelos ricos, ou morreu só pelos pobres, como alguns pensam. Tem gente que pensa que o evangelho é coisa de pobre, sabia? Estou te falando, tem gente que pensa que o evangelho é coisa de pobre. É como se Jesus tivesse morrido só pelos pobres. Não, Jesus morreu por todos nós, irmãos. Ele veio a esse mundo pela humanidade. Ele amou o mundo. Ele não amou só os pobres, ou só os ricos, ou só os famosos, ou só os que vivem em anonimato, ou só, sei lá, não. Ou só o brasileiro, ou Deus ama o brasileiro, o japonês, o chinês, o indiano, qualquer um, irmão. Só que nós, às vezes, somos meio metidos, sabe? A gente começa a querer se achar melhor do que os outros. É a maior bobagem que a gente faz quando a gente começa a pensar desse jeito. Uma maior bobagem, irmãos, estou te falando. Olha aqui, o que vai acontecer aqui. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel. Então Israel não vai abençoar o Efraim. Manassés à sua mão esquerda, à direita de Israel. Então ele vai abençoar quem está à direita dele, vai abençoar o Manassés, que é o primogênito, tem direito à primogenitura, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel, versículo 14, estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de quem? Israel fez o contrário, ele levanta a mão direita dele e vira a mão para cá. Entendeu isso? Então ele vira a mão direita e o José está tranquilo, ele vai abençoar o Manassés. É isso mesmo, Manassés é primogênito, é o mais velho, tem que ser abençoado. Só que quando ele levanta, ele está cego, ele não está vendo quem é quem. Então quando ele levanta para a mão direita, que supostamente quem tem que ser abençoado, o José já colocou na posição certa, né? Então quando ele faz assim, ó, direção de Deus. Deus às vezes vai dar uma direção que é contrária à sua direção. Você vai quicar, você vai parecer um siri na lata, você vai ficar doido, mas Deus mudou a direção. Aceita o que Deus está tentando fazer. Amém, Jesus? Cuidado, Deus ele tem outra visão às vezes. Nem sempre a gente está em concordância com ele, a gente acha que está, mas nem sempre está. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. Então ele cruzou as mãos, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o
primogênito. E abençoou-o a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Olha José, e tomou a mão de seu pai, olha o que o José faz, e para a transpor sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de... O José tenta consertar o que Deus está fazendo. Irmãos, não tente consertar o que Deus quer fazer na sua vida. Se Deus não quer você como empresário, quer você como pregador, você vai ser um pregador. Mas se Deus não quer você como pregador, mas quer você como empresário, vai ser um empresário. Se Deus quer você então como pai de família, seja um pai de família decente, que não abandona a família, que não trai a mulher por uma novinha. Para com essa bobeira aí, para com essa prostituição, para com esse negócio. Honra a sua família, seja a cabeça do lar. Então, se você não quer ser família, fica sozinho, mas fica em santidade. Não fica sozinho para ficar em prostituição. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Para de querer trocar a vontade de Deus. Amém? Calma, pastor, eu estou calmo, irmão. Estou relaxadão, estou tranquilão. Amém, Jesus? O que eu estou querendo que você entenda é que Deus tem um projeto na sua vida, sempre teve. Ele quer que você realize seus sonhos, Ele quer que você tenha seus sonhos realizados. Mas olha como é que está a mão do Abraão, do Jacó. A mão, vem cá, segura aqui para mim. Vem vocês dois aqui. Ó, ele está a minha mão direita, certo? E ele à esquerda. Então ele deveria ser o Manassés, o abençoado, e ele deveria ser o Efraim. O Jacó, ele troca a mão e vem para cá, que é a direita de vocês, mas é a minha esquerda, né? Não, ele no caso é o mais novo, o Efraim. E ele cruza a mão para cá e abençoa o Efraim, que está à direita dele, entendeu? O que o José faz? O José pega a mão dele e fala assim, ó: não, está tudo errado, ajeita isso aí, meu pai, você está cego, não está enxergando nada, o senhor abençoou o filho errado. Valeu. Entendeu? E o Jacó fala assim: não, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou na direção de Deus. O José agora é governador do Egito e acha que pode mandar no patriarca da família, aquele que direcionava. E o Jacó está dizendo assim: meu filho, eu sou cego, estou velho, eu estou aqui no Egito com você, você está me dando sustentação, você está cuidando de mim, mas quem manda ainda sou eu. Deus ainda fala comigo antes de você, e Deus está mandando fazer desse jeito. Eu não troquei as bolas porque eu estou cego e velho, não. Eu estou na direção de Deus, e é o Efraim que eu vou abençoar. Diga amém, Jesus. Não tente inverter a direção que Deus está lhe dando. Não insista numa coisa que você quer tanto e Deus está dizendo: não é isso que eu quero para você. Deus já te mostrou por A mais B que não é isso que Ele tem para a sua vida. Ele quer mudar a sua história, mas você não quer ser mudado. Você quer continuar andando nos mesmos lugares que você anda, e com as mesmas pessoas que você anda, vai continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, porque você não mudou seu comportamento. Você não quer mudar seu comportamento. Você quer até que alguém, um tio, um pastor, ore por você e resolva seu problema. Pastor não faz magia. Pastor nenhum faz magia. Isso é conversa. Ninguém tem um pozinho mágico que vai jogar em você e a sua vida vai ficar boazinha. Não vai não. Enquanto você não tomar uma decisão para ser protagonista da sua vida e não coadjuvante, Deus não vai poder operar. Ele quer fazer a coisa, mas tem que ser dele. Tem que vir dele. Tem que vir dele. Quando José entendeu que o pai estava errado, o José, não, meu pai, esse é o mais novo, o senhor cruzou os braços, eu botei o certinho já no seu lado direito, era só levantar o braço e abençoar, mas o senhor foi para o outro lado, o senhor está ficando velho, gagá já, não, tem coisa errada aí. Ele falou: não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Diga amém, Jesus. Aqui, ó, 18, né? Não, 19. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu o sei.
também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. O Jacó sabia ou não sabia o que estava fazendo? Sabia. Não troque, não mude, Deus sabe o que faz. Diga amém, Jesus. O Jacó, ele tinha experiência própria, né? Volta lá no Gênesis 25, rapidinho. Gênesis capítulo 25. Então o maior vai ser servo do menor. Que coisa, hein? Rapidamente. Diz assim, no 19: essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, o Jacó e o Esaú, irmãos gêmeos, eles vão nascer debaixo de oração, certo? Porque a mulher era estéril, mas a Bíblia fala que o Isaque orou instantemente, não parou de orar, até que a Rebeca desse filho para eles. Tinha que dar. Tinha, pastor? Tinha. Por quê? Porque estava na promessa de Deus. Abraão tinha que ser uma grande nação. Para Abraão ser uma grande nação, a esposa do Isaque tinha que gerar filho, e ela era estéril. Então o Isaque, sabendo da promessa, orou em cima da oração, em cima da promessa, traz resultado. Não é oração só porque eu tenho uma necessidade. Não é porque eu oro porque eu tenho uma necessidade a ser suprida. Não, eu estou orando em cima do que Deus me prometeu, do que é a vontade de Deus. Então eu sei, o Isaque sabia que ele tinha que protagonizar a coisa, e ele foi protagonista. Ele começou a orar instantemente pela esposa. É o pai que não ora pelo seu filho, não está sendo protagonista. É o casal que não ora pelos seus filhos, não é protagonista. Você tem que se tornar protagonista dentro da sua casa. Amém, Jesus? Começar a orar. O Isaque fez isso. Bom, tem muita coisa para a gente pegar aqui. Aí no 22 diz, 21: e Isaque orou constantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. A Rebeca foi falar com Deus: por que eu estou sentindo essa coisa dentro de mim? Que coisa, essa gravidez parece que não foi muito... Para a Rebeca parece que foi difícil, né? E ela vai perguntar: por que eu estou passando por isso nessa gravidez, se essa bênção veio do Senhor? 23: e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Amém? Então Jacó já tinha experiência própria, sim ou não? No 24 diz assim, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou, e cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então, vamos lá, nasceu os dois. Quem nasceu primeiro? Mas o outro era gêmeo, então nasceu logo atrás. Mas ele nasceu como? Igual um pitbull, irmão. Já saiu agarrado. Isso aqui é meu. O Jacó já disse para que vinha? Sim ou não? No nascimento ele já nasceu com sangue nos olhos. Ele já nasceu e falou assim: Esaú, abre teu olho, hein? Você é primogênito, mas abre teu olho. Não vacila não.
porque eu estou aqui, grudado em você. Então ele já sai com essa mensagem, grudado no calcanhar do Esaú, né? Já está com a mensagem ali: se vacilar, você vai ser protagonista e você vai ser coadjuvante, eu vou me tornar protagonista. Você nasceu primeiro, tem direito? Tá bom, mas se você vacilar, eu vou tomar o seu protagonismo. Deus sabe fazer as coisas, irmãos. Pare de achar que você veio somente para sofrer, para não tem jeito, que no seu caso é complicado, que você nasceu de uma família muito pobre, que você não tem condição de crescer, estudar, como é que eu vou estudar, que eu já estou com 40, não dá para estudar mais. Eu canso de falar isso aqui. Tem gente que está com 40 e acha que a vida já acabou. Meu Deus, você tem 40, se estudar direito, com 45 você já é um advogado. Como é que a vida acabou? Como é que acabou? Se for para medicina, antes dos 50 você já vai ser um médico. Se você com 40 entrar numa faculdade, como é que a vida acabou? Para com isso. Vamos para cima, irmãos. Amém, Jesus? Vamos fazer acontecer para que Deus possa levar a gente para o protagonismo da nossa vida e não coadjuvante. Bom, vamos lá. Aí o que acontece? Versículo 29. E Jacó cozer um guisado, sabia fazer a comida, né? E veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom, que é vermelho, né? Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Está aqui o Jacó. Jacó aproveitou o momento, sim ou não? Então o Jacó virou o patriarca do povo de Deus. O Jacó virou o principal. Do Jacó saíram as 12 tribos de Israel, juntando os 12 do José, que ele vai lá abençoar, como você viu comigo, e ele vai tomar os 2 filhos do José, para completou as 12 tribos. O Manassés e o Efraim faz parte das 12 tribos. Agora, quem era para ser o patriarca do povo de Deus? Quem era? E o que mudou essa história? Foi a atitude do Jacó, sim ou não? A atitude do Jacó. A sua atitude faz sim a diferença. Não fique sentado esperando que Deus venha mudar a sua vida, porque não vai. Não vai. Comece a agir, comece a ir para a palavra, comece a orar, comece a se firmar com Deus, comece a abandonar o que está de errado na sua vida, comece a largar o pecado e se santificar. Vai para cima e você vai ver se Deus não vai te honrar. Eu fui na igreja, sabe? Tem vários pastores orando por mim, sabe? Mas está tudo dando errado, nada dá certo para mim. E qual é a sua igreja? Ah, não, eu sou do pastor tal, do pastor tal, do pastor tal, da igreja tal, da igreja tal. Eu vou em tudo quanto é lugar, pastor. O importante é que eu vou à igreja. Não! O importante é que você se firme com Deus. E pare de ficar pulando para lá e para cá no mundo, como qualquer pecador, fazendo tudo errado, e de vez em quando entrando numa igreja para ver se Deus te abençoa. Isso não é religião não, irmãos. Isso não é religião não, isso é a palavra de Deus. Ela se cumpre. Quando você está debaixo de promessa, você pode orar. O Isaac orou instantemente pela Rebeca e ela deixou de ser estéril e gerou 2 filhos. Porque o Isaac orou instantemente, porque ele estava debaixo da promessa. Ele sabia que Deus ia fazer do pai dele, o Abraão, uma grande nação. Então o Isaac tinha que dar filho. E em cima da promessa ele orou instantemente. Agora, o Esaú era para ser o primogênito e não o Jacó. Só que a atitude do Jacó fez o Jacó se tornar protagonista, para usar a mensagem de hoje. E a atitude do Esaú fez ele sair, perder o protagonismo e passar a ser um coadjuvante na história do povo de Deus. Deus vai fazer do Esaú um povo grande, mas esquecido. Os edomitas, por vezes, foram inimigos do povo de Deus, descendentes do Esaú. Está dando para entender o que eu quero dizer? Então a sua atitude vai fazer toda a diferença. A sua atitude vai fazer toda a diferença. Não tem essa história de que a minha vida está escrita nas estrelas. Se eu vou ter que ser isso, então vou ser isso. Se eu vou ter que ser aquilo, então vou ser aquilo. Se eu vim para ser perdido, vou ser perdido. Se eu vim para ser bandido, vou ser bandido. Se eu vim para ser prostituta, vou ser prostituta. Não. Deus pode mudar a sua vida, mas você tem que mudar. A atitude é sua. É nossa. O Jacó vira protagonista do povo de Deus, o patriarca. Hoje era para ser assim: a minha fé é a fé do Abraão, do Isaac e do Esaú.
Era para ser assim. A minha fé, eu estou na fé do Abraão, do Isaac e do Edom. Mas não, eu estou na fé do Abraão, do Isaac e do Jacó. Do Abraão, do Isaac e de Israel. Por quê? Porque Jacó mudou a história dele. Quando o irmão chega cheio de fome, ele fala assim: ó, eu te dou a comida, você me vende a sua primogenitura? O Esaú não valorizou o que Deus fez por ele. No 32 diz assim, ó: e disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Mentira, o homem era caçador, vai morrer de fome? Mentira, está com fome. Tem gente que quando está com fome fica nervoso. Não é? Tem gente que quando está com fome, quando precisa de uma coisa e não tem, quando precisa de uma coisa e não consegue, a pessoa fica agitada, que aí toma um monte de atitude errada. Então disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim, o que aconteceu? Desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, quem era para ser o principal na história do povo de Deus, era o Jacó? Não, era o Esaú. O Esaú passa para trás e o Jacó passa a ser o principal na história do povo de Deus, o patriarca das 12 tribos. Por quê? Porque ele botou sangue nos olhos, foi lá e tomou uma atitude diferente. Amém, Jesus? Ninguém nasceu para sofrer. Para com essa história aí. Esquece essa conversa fiada. Ninguém nasceu para dar errado. Você não é um erro. Você não é um erro. Ninguém nasceu errado, ninguém nasceu para ser errado. Amém, Jesus? Deus pode mudar a sua história, como tem mudado a história de muitas pessoas. Ele quer tirar você de um ponto e botar você para usar o termo bíblico, de cauda para a cabeça, de baixo colocar por cima. Ele faz, o Davi falou que ele tira você do monturo e faz você assentar junto aos príncipes. Mas você tem que mudar isso aqui, ó. É aqui, ó, tem que mudar. Tem que mudar aqui. Tem que mudar, senão continua a mesma coisa. E nada muda na sua vida. Pode entrar em tudo quanto é igreja. Pode entrar em igreja superlotada. Pode ouvir os melhores pregadores do Brasil, de fora do Brasil. Se você não estiver disposto a mudar, não muda. Que isso? Mas Deus é Deus do impossível. Deus é Deus do impossível. Mas a sua atitude vai dizer se você vai ser protagonista ou coadjuvante. Quem está entendendo, diga amém. Já posso terminar aqui, sim ou não? Posso, não posso? Eu só fiquei pensando o seguinte. Eu vou terminar aqui, não vou ler mais nada não. Depois do Manassés e o Efraim, quando o Jacó abençoou o Efraim no lugar do Manassés, e o José não aceita bem e tenta trocar o braço do pai para falar: não, eu sei o que eu estou fazendo. O maior vai ser servo do menor. Aconteceu comigo, vai acontecer com seus filhos também. Agora eu te pergunto: Jesus, ele é leão da tribo de Efraim? A Bíblia fala que ele é o quê? Bota Apocalipse capítulo 5 para mim aí. Eu falei que eu não ia ler, mas deixa eu ler rapidinho aqui. Apocalipse capítulo 5. Eu quero que você entenda uma coisa, irmão. Uma coisa, hoje para a gente encerrar esse propósito dos sonhos do José, eu quero que você entenda uma coisa: você faz toda a diferença. Suas ações, suas atitudes farão toda a diferença. Eu quero que você saia daqui hoje com isso bem nítido no seu coração. As minhas ações farão a diferença. As minhas atitudes vão fazer a diferença. Deus tem um controle? Tem, mas Ele não vai manipular você. Deus tem um controle? Tem, mas aí você não é um bonequinho na mão de Deus. Não, você tem direitos. Você pode fazer tomar suas decisões. Você toma suas atitudes. Deus vai direcionar você. Deus vai colocar onde luz, trevas, lugar, direita, esquerda, vai te dar a direção para você ir, mas a escolha no final é sua. E suas atitudes vão colocar você como cabeça ou como cauda, por cima ou por baixo, como vitorioso ou como derrotado. A verdade é essa.
E tem muita gente boa, que Deus tem planos, sonhos tremendos, mas que a pessoa não está alcançando. E continua sofrendo. E agora já está ficando até decepcionado, porque já entrou em várias igrejas, já conheceu vários pastores, mas a vida dela não mudou. Parece que todo mundo consegue mudar a vida, menos ela. É como se as igrejas estivessem todas erradas, como se Deus estivesse todo errado. Quantas pessoas estão aí decepcionadas com Deus, porque aparentemente tudo deu errado na vida dela? Amém, Jesus? Mas não foi a atitude da pessoa. Deus é bom. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Não era para estar escrito o leão da tribo de Efraim? Pensa comigo, foi o que Deus colocou no meu coração. Era para estar escrito isso, porque o Jacó abençoou o Efraim no lugar do Manassés. Mas quando você vai ver Deus, o Jacó abençoando no 49, que eu não vou ler, você pode ler depois, lá de Gênesis, ele abençoando os seus filhos, as tribos, você vai ver claramente que o Messias vai vir do Judá, não vai vir do Efraim. Como é que Deus prepara tudo? Como é que o Jacó anteviu isso? Porque ele abençoou o Efraim. Amém, Jesus? O menor virá ser do maior. Mas Jesus não vem da raiz de Efraim, ele vem da raiz de Davi. Ele vem da raiz de Davi, que vem da família do Judá. Deus está no controle? Deus está no controle. Mas as suas atitudes vão colocar você ou por cima ou por baixo, ou como cabeça ou como cauda. As decisões, as suas atitudes é que dirão isso. Como vai ser seu futuro, como vai ser seu amanhã, é as suas decisões que vão dizer isso. Você precisa aprender a tomar decisões diante de Deus. Amém, Jesus? Ele está no controle, mas Ele não vai fazer de você um bonequinho na mão dele, onde Ele dá a corda em você e você sai para onde Ele quer. Não. Ele vai te dar a direção, direita ou esquerda. O que você decide? Eu acho melhor pela direita. Ah, não, eu vou pela esquerda que eu quero ter um prazerzinho ali. Quebrou a cara. Deixou de ser protagonista na mão de Deus. Agora é coadjuvante na mão de Satanás. Está em segundo plano. Aconteceu com Esaú, aconteceu com Manassés, e aconteceu e continua acontecendo. Depois que ele abençoa o Jacó, os 2 irmãos, os 2 filhos do José, depois que ele morre, aí vai se passar mais de 400 anos. Mais de 400 anos. Quem vai ser protagonista no meio do povo de Deus? Moisés. Um homem que também cresceu no Egito. Mas a cultura do Egito não tomou conta do coração dele, ao ponto dele não abrir mão. Depois o Josué, depois o juiz, depois os reis, os profetas, e vai até chegar ao nosso grande protagonista, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é da raiz da tribo de Judá, que é leão da tribo de Judá e não de Efraim. Amém, Jesus? Então a história muda, irmão. A história muda, mas depende da sua atitude mudar a sua história. Você mesmo tem que começar a tomar algumas atitudes para mudar a sua história e passar a ser protagonista e não coadjuvante nas mãos de Deus naquilo que você faz. Deu para entender, sim ou não? O nosso Deus é maravilhoso. Eu vou orar com vocês agora, pedir a Ele para estar te ajudando para realizar seus sonhos, seus projetos, mas eu peço que você coloque seus projetos nas mãos de Deus, hein? Porque assim, Deus não vai te dar nada que Ele não tenha de melhor para a sua vida.
Mas se você insistir em fazer a sua vontade prevalecer, sua vontade vai prevalecer, porque Deus também não vai se meter na sua vida, não. É isso que você quer? Tá bom. Então segue sua vida. Segue o curso da sua vida normal. Não venda. Não se venda. Amém, Jesus? Como o Esaú que vendeu sua primogenitura por um prato de lentilha. Não cometa esse erro. Deixa Deus agir na sua vida em nome de Jesus. E ande na vontade dele. Deixa eu fazer uma oração em nome do Senhor.